Vamos lá, pessoal. Para a gente fechar o princípio da solução mérito, no bloco anterior até fiz a mega introdução, vamos colocar assim. Qual é a ideia que eu quero propor a vocês aqui? Dependendo do autor que vocês adotarem para estudar, vocês vão perceber que eles propõem a primazia da solução do mérito no processo coletivo em detrimento ao processo individual. O que eu quero dizer com isso? Há uma preponderância do processo coletivo sobre o processo individual. E a razão subjacente ela é simples. Reparem, se existirem diversos processos individuais, nós vamos ter o que se chama de atomização dos litígios, dispersão de precedentes, risco de decisões conflitantes e insegurança jurídica. Então, repito, atomização dos litígios, ou seja, pulverização dos litígios, risco de decisões conflitantes, dispersão dos precedentes e, por óbvio, risco à própria segurança jurídica. Agora, se houver a propositura de uma ação coletiva, uma única ação coletiva pode regular diversos litígios individuais. Então acompanhe o raciocínio. Se o processo coletivo preponderar sobre essas diversas ações individuais, é muito melhor para o nosso sistema jurídico. Pois bem, quais são os exemplos que eu posso trazer para vocês nos quais há essa preponderância do processo coletivo sobre o processo individual? Primeiro exemplo, dá uma olhada nos artigos 986, inciso 1, e 1036, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 986, não, é 982, inciso 1, e 1036, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Esses dois artigos tratam da suspensão dos processos quando houver aquela ideia da resolução de demandas ou de questões repetitivas. Então, quando há a resolução de questões repetitivas, a gente já não estuda isso lá em processo civil, que haverá a suspensão dos processos pendentes. Vejam, esse regime de recursos repetitivos, eu vou colocar de demandas repetitivas, que eu acho que fica melhor. Esse regime de demandas repetitivas, para grande parte da doutrina, porque tem uma outra parte que sequer cita isso, para grande parte da doutrina, aí vocês podem citar Hermes Anet, vocês podem citar o próprio Didier, é um modelo de tutela coletiva. Então, o modelo de resolução de questões repetitivas é um modelo de tutela coletiva. Vejam, não falei que é ação coletiva. Falei que é um modelo de tutela coletiva. Então vejam, a partir do momento que eu uso esse modelo de tutela coletiva, que é a suspensão dos processos que versam sobre a mesma questão jurídica, sobre o mesmo tema, eu já tenho uma preponderância do processo coletivo sobre o processo individual. 2, e eu citei já, vocês já tiveram essa aula comigo. Vejam, o juízo da ação coletiva não pode, de ofício, determinar a suspensão das ações individuais. Vejam, se o juízo que recebe a ação coletiva pode, de ofício, suspender as ações individuais, e aí o STJ, lá no bojo do RESP 11.10.549 do Rio Grande do Sul, entendeu que existe, eu discordo, mas entendeu que existe uma relação de prejudicialidade entre a ação coletiva e a ação individual. Não vejo. Diante dessa existência de prejudicialidade entre a ação coletiva e a ação individual, o juízo da ação coletiva suspende as ações individuais até que exista solução de mérito definitiva do processo coletivo. O que é isso senão uma preponderância da ação coletiva sobre a ação individual? Por que não suspender a ação coletiva e manter as ações individuais em curso? Porque se mantivermos as ações individuais em curso, haverá
todo aquele risco que eu já citei para vocês: dispersão de precedentes, decisões conflitantes, risco à segurança jurídica, atomização dos litígios. Então, haverá suspensão de todas essas ações individuais para que prepondere sobre elas a resolução do mérito do processo coletivo. Repito, as ações individuais ficarão suspensas até a solução de mérito definitiva do processo coletivo. E aí, por óbvio, você vai usar aquela sistemática do regime jurídico in utilibus. Essa sistemática não pode ser afastada. Tudo bem? Bom, terceiro exemplo. Dá uma olhada lá no artigo 21 da Lei 9868 de 99. Artigo 21 da Lei 9868 de 99. Essa lei, ela faz parte do microsistema da tutela coletiva. Essa lei, ela faz parte do microsistema da tutela coletiva. De que maneira eu posso afirmar que ela faz parte do microsistema da tutela coletiva? Essa lei, ela regula as ações de controle, ADI e ADC. As ações de controle visam a tutela da rigidez do direito objetivo. Então, essas ações de controle, essas ações visam a tutela da rigidez do direito objetivo. Acompanha comigo o raciocínio. A partir do momento que eu tenho ações que visam a tutela da rigidez do direito objetivo, o que eu vou sustentar aqui? Olha, na verdade, essas ações, elas visam obter a uniformidade no ordenamento jurídico. Visam obter uma única decisão que vai manter a uniformidade do ordenamento jurídico. O que é isso senão uma forma de tutela coletiva? Por isso que os autores sustentam que as ações de controle, aí eu vou ter que incluir a ADPF também, que as ações de controle, elas formam, na verdade, um processo coletivo especial. Um processo coletivo especial. Fechou? Pois bem, o que esse artigo 21 da Lei 9868 de 99 pode nos ensinar no que tange a esse tópico que ora enfrentamos? Vejam, senhores, reparem que o legislador permite a suspensão dos processos, e aí podem ser, obviamente, os processos individuais, que versam sobre a mesma matéria objeto dessas ações de controle. Então vejam, se o autor dessa ação de controle obtiver uma tutela provisória de suspensão da norma, isso vai gerar a suspensão dos processos individuais que versarem sobre o mesmo tema. Volto a vos indagar. O que é isso, senão a preponderância, o que é isso, repito, senão a preponderância da tutela coletiva sobre a tutela individual. Ou seja, o mérito do processo coletivo preponderando, tendo primazia sobre a solução do mérito do processo individual. Então fica atento a isso. Então esse artigo 21 da Lei 9868 também é um exemplo. Outro exemplo que é interessante aqui. Vou fazer uma pergunta que pode não ter nenhuma relação. Vocês podem pensar à primeira vista que não tem nenhuma relação com o tema, mas tem. A eventual existência de uma ação coletiva em curso, sobre um determinado tema, configura pressuposto processual negativo para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas? Configura pressuposto processual negativo para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas? Sim, não ou talvez. Resposta segura: não é pressuposto processual negativo. Não configura pressuposto processual negativo. Razão simples. A ação coletiva, ela visa resolver o mérito relativo
ao direito subjetivo transindividual. Essa é a finalidade de uma ação coletiva. Tutela da rigidez de um direito subjetivo transindividual. O IRDR não tem essa função. O IRDR tem a função de fixar tese jurídica. Tem o condão de fixar tese jurídica e não de resolver o direito subjetivo. Tudo bem? Então vamos lá. Feita essa introdução rápida, agora vocês vão entender por que eu fiz essa indagação. Repara o seguinte: apesar da ação coletiva não configurar óbice para a instauração do IRDR, a doutrina sustenta que o ideal é, obviamente, a suspensão também vai atingir as ações coletivas, como eu já falei, mas o ideal é que toda vez que ocorra um problema relacionado a questões repetitivas, que deva ser dada prioridade à seleção de ação coletiva. Vou explicar de uma outra forma. Vamos imaginar que o STJ verifique que um determinado tema, uma determinada questão de direito, seja repetitiva, e o STJ verifique que já exista ação coletiva sobre esse tema, mas centenas de ações individuais também sobre esse tema. Diz a doutrina: deve o STJ selecionar como paradigma o recurso da ação coletiva, justamente em virtude do resultado da ação coletiva repercutir na esfera jurídica individual. Então, justamente para isso que o STJ, melhor, que a doutrina sustenta que o STJ deveria dar prioridade. Então, é nesse sentido que eu queria fazer. Essa opção de escolha das demandas coletivas como as melhores para a solução de questões repetitivas. Fechou? Quinto tópico: regime jurídico da imutabilidade secundum eventus probationis. Regime jurídico da imutabilidade secundum eventus probationis. Vejam, se o resultado da demanda for improcedência por insuficiência de provas, e aí vale aí a citação dos artigos 18 da LAP, 16 da LACP e 103, incisos 1 e 2 do Código de Defesa do Consumidor. Repito, 18 da Lei de Ação Popular, 16 da Lei de Ação Civil Pública e 103, incisos 1 e 2 do Código de Defesa do Consumidor. Então, vou repetir. Se o resultado da demanda coletiva for improcedência por insuficiência de provas, haverá coisa julgada material? Haverá coisa julgada material? Resposta segura: não, não haverá coisa julgada material. Haverá coisa julgada formal. Ou seja, a demanda pode ser reproposta desde que o legitimado coletivo colacione novas provas. Então, se o resultado for improcedência por insuficiência ou falta de provas, não haverá que se falar em coisa julgada material, mas sim em coisa julgada formal, permitindo que esse autor ou qualquer outro legitimado coletivo promova uma nova ação coletiva lastreada em novas provas. Novas provas, nesse caso, vão ter a natureza jurídica de condição de procedibilidade. Fechado? Professor, o que isso tem a ver com o princípio da primazia da solução do mérito? Vejam, se o resultado do processo foi improcedência por insuficiência de provas, houve efetiva resolução do mérito? Claro que não. Porque a instrução probatória não foi suficiente para um efetivo exercício da cognição judicial. Então, não houve efetiva solução do mérito. E aí, o que o sistema jurídico fez? Como não houve efetiva solução do mérito, não pode haver imutabilidade. Eu tenho que permitir uma nova demanda. Vejam, o que é isso senão primazia da solução do mérito? Conseguiram pescar a relação? Vou repetir aqui para ficar clara a ideia. Como o resultado foi improcedência por insuficiência ou falta de provas, não houve efetiva resolução do mérito. Porque não houve prova para que o juiz pudesse exercer a fundo a sua cognição. Tanto é verdade que pode ser renovada a demanda, desde que tragam novas provas.
Ou seja, a primazia do mérito é tão grande que, se não houver efetiva resolução do mérito, não haverá que se falar em coisa julgada material. Tudo bem, senhores? Beleza até aqui? Então, no próximo bloco, a gente continua.